poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Que não seja eu, que não volte a ser eu, que nunca mais seja eu a te ferir. Que não seja eu, que não volte a ser eu, que nunca mais seja eu a te ferir. Seu sangue precioso, sua força inabalável, seu amor infinito quase se esgotou por mim. Que não seja eu, que não volte a ser eu, que nunca mais seja eu a te ferir. Que não seja eu, que não volte a ser eu, que nunca mais seja eu a te ferir. Nós iniciamos com essa prece, Senhor, que não seja eu, ainda mais diante de tanto bem que Tu me fazes, de tantas vezes que já intervistes na minha vida, na minha história, na minha casa, com os Teus benefícios, que não seja eu te peço, me ajuda, que não seja eu a te ferir, a te trair, a te negar, ou pior, a desistir de Ti. Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito. Aleluia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão. Então, eu sou Jaime José, fundador da Comunidade Católica Transfiguração, e é uma alegria estar com você no programa Teu Poder Me Conquistou, para com a palavra, com a música cantada, com a oração, com o testemunho, podermos também ser instrumentos de Deus para conquistar você, e assim você vai se tornando instrumento de Deus para conquistar outros no poder de Deus. Teu poder me conquistou. Quero refletir uma palavra com você que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 21 e seguintes, com o tema Senhor, ajuda-me. Você está precisando da ajuda de Deus? Uma boa oportunidade, então, para rezarmos sobre esse tema. Senhor, ajuda-me. E te convido, até de antemão, a pensar qual é a necessidade hoje sua. Qual é a ajuda que você precisa de Deus? Algumas pessoas dizem assim, eu preciso de ajuda para tudo. Pois, olha, algumas coisas Deus vai deixar você fazer sozinho. Claro, a graça sempre vai estar presente, mas temos também a nossa ação, as nossas atitudes. Às vezes nós dizemos, eu preciso de Deus para me ajudar em tudo. Mas é interessante que as coisas erradas a gente faz sozinho, não é? Faz sozinho, porque Deus não faz coisa errada. Às vezes nós não temos atitudes para fazer coisas boas, não temos atitude, por exemplo, muitas pessoas não têm atitude de ir à missa, tem preguiça, atitude de rezar o terço, tem preguiça, atitude de ler a palavra, tem preguiça, mas quando fala, Deus abençoe, eu preciso da bênção de Deus. Pessoas dizem assim para nós, né, e talvez digam até para você, reza por mim, eu rezo por você, e vou rezar por você agora. Mas você também tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Né? Quem é que leva o garfo na boca na hora de comer?
É você ou é Deus? É você. A não ser que eu esteja falando para alguém que seja impossibilitado. Mas é você que corta ali a comida, né? E come, muitas vezes come bem até demais. Às vezes até exagera, às vezes até comete o pecado da gula. Não é? Pois então. Eu preciso de Deus para tudo. Deus me ajuda a emagrecer. Olha, só se ele segurar a tua mão na hora de comer, né? Segura a mão ali, que daí não consegue comer. Ou se movimentar as tuas pernas do teu corpo para poder andar, caminhar, correr, fazer exercício. Misericórdia. Tem a tua atitude. Inclusive, essa pessoa aqui do Evangelho, que eu vou partilhar com vocês, ela, na minha visão, quando eu tento imaginar essa cena, eu vejo ela correndo. Mas ela está correndo atrás de Jesus porque ela precisa de uma ajuda. Talvez você seja essa pessoa que, falando bem sério agora, não tem mais para onde recorrer. Talvez você chegou numa situação da sua vida onde não tem mais jeito. Na sua cabeça você já perdeu até a esperança. A esperança, diz o ditado, é a última que morre. Não é? Para nós cristãos, a esperança nunca morre, porque ela tem um nome, e o nome se chama Jesus. E Jesus é eterno. Então, olhe bem, a palavra de Deus diz assim, Jesus partiu, né? Ele foi para a região, aos arredores de Tiro e de Sidônia. A região onde tinha muito pagão, muita gente que não era judeu, não tinha um compromisso com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Inclusive, muita gente que morava nessa região, até inimigo do povo de Israel, era ou já foi ao longo da história. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava. Olha, já tem um exercício. Uma mulher começou a gritar. E o que ela gritava? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Se ela gritava, ela não estava tão perto de Jesus assim. Se ela gritava, ela estava longe. Ela viu Jesus passando e reconheceu. Como é que se reconhece Jesus? Como é que eu posso reconhecer Jesus hoje, no dia de hoje? Naquele tempo você vai me dizer, talvez ela viu Jesus pregando, vendo milagre, ouviu falar dele. Sim, é bem assim. E hoje em dia, da mesma forma, se reconhece Jesus na ação de Deus na vida dos outros. Então, você que talvez não conheça Jesus, né, como é que vai reconhecer? Como é que você vai perceber a presença de Jesus? No testemunho de vida daqueles que estão ao teu redor. Agora, se ninguém dá testemunho de vida ao teu redor, daí é porque ninguém conhece Jesus. Ninguém conhece. Então, ela reconheceu Jesus porque ela ouviu falar. Olha, esse tipo de comportamento, essa forma de viver, essa bondade, esse tipo de respeito, essa forma de se vestir, né, com pudor, essa forma de falar, essa forma de responder, esse tipo de honestidade, essa pessoa só pode ser cristão, só pode ser comprometido com Jesus. Daí ela reconhece Jesus. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, quase todo mundo já ouviu falar esse nome, Jesus. Quase todo mundo. Não vou dizer todo mundo, para mim não ferir a palavra de Deus. Mas quase todo mundo já ouviu falar de Jesus. Nem que seja pelo menos esse nome. Jesus, o Filho de Deus. Ai, meu Jesus. Ou então, até de Maria, né, na hora do aperto, minha Nossa Senhora. Talvez, no mínimo, isso. Então, olha bem, essa mulher está distante ainda, viu? Reconheceu Jesus, esse cara pode me ajudar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela já diz, e ela ficou incomodando Jesus, não respondeu palavra alguma, continuou o seu caminho.
Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede, manda essa mulher embora. Ela nos persegue com seus gritos. Então, não foi só esse gritinho, só uma vez. Ela ficou ali: Jesus, filho de Davi. Olha bem, dizer que Jesus é filho de Davi, ela já está dizendo, ela é uma pagã, ela não é do povo de Israel. Quando ela diz Jesus, filho de Davi, preste bem atenção nisso, ela está dizendo: tu és o Messias, tu és o prometido do povo de Israel, tu és o filho de Deus. Porque essa expressão, filho de Davi, não é só uma expressão porque ele veio da linhagem de Davi. Aqui ela já está dizendo, então, ou seja, ela não é judia, ela não tem conhecimento da lei ou dos ensinamentos proféticos, mas ela ouviu falar da profecia. Ela deve ter ouvido falar para ela poder, ou até mesmo escutou os outros dizer: não, esse daí é filho de Deus, esse é o Messias que nós... Esse é o filho de Davi. Então ela escutou e ela reconhece. Você está entendendo como é importante nós testemunharmos os benefícios de Deus na nossa vida? Como é importante nós falarmos. Você foi na missa, comenta do Evangelho. Qual foi o Evangelho que foi lido na missa nesse domingo, ou no sábado, ou no dia de semana? A leitura que você leu. Qual é a liturgia de hoje que você leu? Testemunha. Fale de Jesus Cristo, porque os outros vão ouvindo. E sabe, na hora que acorda, meu irmão, aperta no pescoço, a pessoa lembra de Deus. Sabe, ela lembra de Deus. E se ela lembrar de Deus com a corda no pescoço, sabe o que vai acontecer? Ela vai lembrar de você que falou de Deus, ou que vive um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Ela está ali insistindo, e chega a incomodar. Aí os discípulos pedem para parar, para que Jesus fale alguma coisa. Versículo 24. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só fui, a princípio, a missão de Jesus era falar ao povo judeu. Continuamos. Mas aquela mulher veio, primeiro ela está distante, ela está vindo gritando: oh, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está atormentada por um demônio, filho de Davi. Ela fica insistindo, e vai chegando perto, e vai, você está percebendo? A minha oração insistente, ela vai me colocando mais perto do Senhor, a ponto dela fazer algo fantástico. Ela se prostra diante de Jesus. Ela se prostra diante de Jesus. E ela diz somente uma frase: Senhor, ajuda-me. Que a minha filha está atormentada por um demônio, tu já sabe. A propósito, tu sabes todas as coisas, não preciso te dizer nada. Inclusive, essa é uma oração muito mais poderosa do que pedir para Jesus libertar a filha dela do demônio, sabia? Porque quando ela diz, ou quando eu digo, ou quando você diz, Senhor, ajuda-me, eu estou dizendo para Jesus: tu sabes que eu preciso de ajuda e tu sabes qual ajuda que eu preciso. Então, ajuda-me naquilo que eu mereço ou naquilo que tu julgas ser necessário. Consegue entender a profundidade dessa oração? Às vezes a gente pede, coisas que nós julgamos ser necessário, mas nem sempre o que eu acredito ser necessário é necessário aos olhos de Deus. Então, essa oração ela é profunda: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu, e olha, Jesus ele é meio duro, né? Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Ele está dizendo: olha, você faz parte de um povo que agora não dá, não vim para vocês. Uma expressão também que muitas vezes o judeu usava: cachorrinho, inferior. E ela vai dizer uma frase cheia de sabedoria: certamente, Senhor, certo, tu estás certo, tu sabe tudo, certo. Mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Eu sei, ela está dizendo assim: eu sei que tu és o filho de Davi, que tu veio para o povo de Israel. Eu sei que nós somos um povo pecador, insignificante. Eu sei que a grandeza da palavra de Deus, ela é do povo judeu, ela foi revelada ao povo judeu. Eu sei que o povo judeu é um povo predileto de Deus. Eu também sei de tudo isso.
Eu também, hoje, como católico, reconheço a grandeza da palavra de Deus, do relacionamento de Deus com o povo judeu. Ela reconhece tudo isso quando ela diz, olha, vocês sim, podem ser até nossos donos. Vocês são grandes. Para nós bastam as migalhas. A sabedoria dessa mulher não é somente a humilhação, ela se humilha aos pés de Jesus. É reconhecer a grandeza daqueles que vivem sob a palavra de Deus. Porque ela não reconhece só Jesus, ela reconhece todo o povo de Israel, que também é um povo infiel. Na grande maioria, por isso, tantas vezes foi exilado, foi vencido e exilado. Mas ela reconhece essa grandeza. E pronto, é isso. Ela não diz, olha, não, certamente, tu estás certo. Replicou a mulher, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não disse mais nada, ela não pediu mais nada. Jesus para e diz, olha, tua fé é grande, mulher. Grande a tua fé. Certamente Jesus pensou consigo, né? Quem dera aqueles que vivem pela palavra tivessem tanta fé assim. Às vezes não tem. Às vezes muita gente conhece a palavra, sabe falar da palavra, mas não tem fé. Grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. A palavra de hoje, meu irmão, ela é profunda, ela faz você sair do seu lugar, insistir com Deus, insista com Deus. Mas eu não sou merecedor. É merecedor. É merecedor porque o meu não ser merecedor vai de encontro, sabe o quê? Com a misericórdia de Deus que me faz merecedor. Eu só tenho que tomar cuidado no seguinte. Tudo Deus pode me dar. Se eu pedir insistentemente, se eu buscar, tudo Deus pode me dar. Tudo Deus pode me dar. Só uma coisa Deus não me dará. Por causa da misericórdia. Ou seja, pela misericórdia, quero explicar bem isso. Pela misericórdia, Deus pode me dar todas as coisas que eu preciso, curas, milagres, benefícios. Deus pode dar tudo, pela misericórdia, porque Ele é misericordioso, mesmo eu não merecendo. Mas uma coisa, Deus não vai me dar. Porque Ele já deu. E aí, para isso, eu preciso merecer. Sabe o que se chama? A salvação. A salvação, Deus não vai te dar de novo. Ele já deu em Jesus Cristo. E, mas Deus é misericordioso, Ele vai me salvar pela misericórdia. Negativo. Deus vai te salvar se você se tornar de verdade um homem, uma mulher de fé e, como justo, viva pela fé. Não tem misericórdia para a salvação. A misericórdia para a salvação já aconteceu na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pela misericórdia, Deus pode dar tudo para nós, menos a salvação, porque essa Ele já deu. E o ato misericordioso de Deus, inclusive, relacionado à salvação, foi dar seu Filho, Jesus Cristo, por todos nós na cruz e depois ressuscitá-lo para abrir de novo o céu. Então, não venha dizer assim, posso viver minha vida que eu vou me salvar igual, porque Deus é misericordioso. Mas não caia nessa bobagem, porque isso é uma enganação. A salvação, o ato de misericórdia da salvação já aconteceu. Já aconteceu. Não vai acontecer de novo. Amém? Por isso, clame, mas viva cada vez mais como um homem e mulher de fé, para honrar a misericórdia de Deus relacionada à salvação, que foi dar seu Filho Jesus na cruz. Inclina a tua cabeça e vai lá nesse caminho onde Jesus estava com os apóstolos, e se coloque no lugar da cananeia. Grita para Jesus, grita aí no teu silêncio, ou se você está na sua casa e quiser gritar de voz alta, grita, não tem problema. Mas grita com a verdade. Qual é a verdade que você precisa viver hoje? Qual é a verdade? Você precisa da verdade de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de uma restauração, de um avivamento, de uma reconciliação conjugal, de uma reconciliação familiar.
você precisa de trabalho. Tudo isso, mesmo que você não mereça, pode pedir, porque a misericórdia de Deus, pela tua insistência, ela vai te alcançar. Insista com Deus, insista, Senhor, ajuda-me. Vai dizendo talvez só essa frase: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Minha vida não tinha sentido, minha prece sem intenção. Sabia pouco quem tu eras, tudo parecia ilusão. Então aparecestes, pegastes em minha mão, guiastes pelo caminho, aquecestes meu coração. Deixa o poder dele te conquistar. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Teu Deixa o poder Senhor te me conquistar. conquistou, Deixa ele entrar teu com a poder autoridade de me Senhor e Salvador na tua vida. conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tua bondade, pela bondade com a cananeia, pela bondade tua comigo, Senhor, com cada irmão e irmã que está vivendo esse momento conosco. Obrigado pela grandeza do teu nome. Obrigado pela sensibilidade, tua sensibilidade para conosco, Senhor, mesmo sendo nós pessoas insensíveis. Obrigado. Obrigado por lembrares de nós. Obrigado por olhares, porque tu parastes para nos dar atenção. Obrigado, Senhor. Obrigado. Bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Muito bem, irmão. Louvado seja o nosso Deus. Diante dessa palavra que nós refletimos agora, Senhor, ajuda-me. Passagem que fala da cananeia. Eu estou aqui com um irmão da comunidade, né? Um aspirante da nossa casa, e quero ouvir dele. E também fazer com que você possa ouvir com os ouvidos e o coração toda a trajetória de Deus na vida dele, como foi a conquista do poder de Deus, como que o poder de Deus chegou na vida do nosso irmão Paulo. Paulo, te apresenta para nós, né? Diga quem tu é, onde tu mora, casado, solteiro, 18 filhos, brincadeira, né? Sou Paulo Roberto Lazarim, aspirante à comunidade, como já falado. Sou casado, moro aqui em Itajaí mesmo. Tenho 4 filhos. E foi uma caminhada assim. 4 filhos, contando com o que vai nascer. Vai nascer... Agora, hoje ou amanhã, tá aí, ó, o Paulo tá... Já estou contando com o 4. Nesse dia de hoje que nós estamos aqui, Paulo tá aí para ser pela 4ª vez, é isso? 4ª vez. Papai, tá para nascer, viu? Camila tá lá, ó, só na expectativa. E como é que foi? Como é que era a vida do Paulo antes de Cristo? Ou sempre teve um relacionamento com Cristo, com Jesus? Como é que é a tua história, Paulo? Eu sempre fui de caminhada da igreja. Até quando nós resolvemos casar, eu casei cedo. Eu fiz 20 anos no dia do meu casamento, quando eu casei na igreja. Nós não ia casar na igreja, só que a minha mãe insistindo, não, vamos casar na igreja. Se é para casar na igreja. Não me arrependo, nem um pouquinho. Isso não vou dizer que me arrependo. Não me arrependo por ter casado na igreja. Só que foi assim, casamos na igreja e começamos a se afastar da igreja. Até então eu vivia na igreja. Eu sempre caminhei na igreja. E começamos a se afastar. Foi uns anos assim que nunca foi bom, para dizer, né? Faltava alguma coisa sempre.
E nós começamos, de um tempo depois, a voltar a caminhar um pouco. Assim, passos lentos, mas voltando, né? Só que faltava algo. Assim, Esse afastar, não me arrependo de ter casado na igreja, claro, porque hoje tu sabe que a importância do sacramento, né? Por vocês mesmos não teriam casado. Mas o que, por exemplo, assim, ó, tens a igreja, que é o caminho, né? Esposa de Cristo, onde a gente encontra segurança, que tu participava como o quê? Coroinha? Fosse coroinha? não, nunca foi coroinha. Não? O que era a tua atividade na igreja antes do casamento? Grupo de jovens? Na verdade, assim, dentro da igreja, Tu ia na missa? a missa. A missa. A minha Católico participação da era missa. essa. A missa é a maior celebração, mas às vezes Era essa aí. paramos só nisso. O que te atraiu para longe da igreja? O mundo. No mundo. Foi o mundo. Especificamente, o que no mundo para um homem casado? Era tu e tua mulher ou era o Paulo que deixava a mulher em casa? Como é que era isso? Não, ia eu e ela. A gente nunca foi eu nunca fui de beber, de fumar mas a gente gostava de dançar gaúcha. Fui instrutor um bom tempo, né? Então, Professor de professor de dança. Foi fazer o passinho da brincadeira. Continua. E cada vez foi afastando mais. Até engraçado, nos últimos tempos, quando a gente começou a retornar, nós ia para baile, e era uma coisa engraçada que acontecia. Nós ia para baile, a Camila cuidava dos coroinhos na igreja. Nós chegava às 6 horas da manhã do baile, e ela ia direto para a igreja. E eu ia para casa dormir, tinha que descansar. Passei uma noite toda dançando, e baile, coisa. E era todo dia. Só que, nesse caminhar de baile, coisa, eu vim conhecer o Ravatê. Dentro da vida de instrutor, tu viesse conhecer o Ravatê. Como é que foi essa história? Conheci o Ravatê eu estava operado eu tinha operado acho que uns 10 dias antes de uma hérnia que eu tinha, e o grupo ia apresentar no Ravatê. E eu falei, não, eu vou junto. Não sei o que me deu, com 10 dias de operação, eu vou junto, eu quero ir. Eu não dancei, mas eu fiquei o tempo todo ali, junto com o pessoal. E aquilo ali, não sei, aquilo me conquistou de um jeito que todo ano o grupo não vinha, mas eu vinha. E eu e a Camila tinha o Ravatê, a gente já cuidava o ano todo. Quando é que eu não vou ao Ravatê? Quando é que é o outro Ravatê? Para nós vir. Então, foi 2, 3 anos seguidos assim. Só que nesse tempo eu conheci pessoas que foram me falando do Rava, sobre o Rava. Tem o Rava. Deixa eu contar para o povo antes, né, Paulo? O que é o Ravatê? O pessoal que de repente não conhece. Rava é uma palavra oriunda do hebraico, né, que as traduções assim aportuguesadas vai chegar no termo vida. Tchê é uma expressão gaúcha. E nós unimos o Ravatê para fazer uma noite de costela fogo de chão, então é uma promoção para levantar fundos para a comunidade. E dentro da noite não tem bebida alcoólica, não tem nada, né? Tem a costela servida num buffet maravilhoso, né? Por sinal. E aí nós temos uma banda, né? Um grupo musical que toca os louvores em ritmo de música gaúcha, né? De vaneira, vaneirão, é isso, né? Xote, chamamé, essas coisas, tudo por aí. De tudo do gaúcho tem ali. Exatamente. Né? Então foi aí que eles vieram fazer essa apresentação. Aí, do Ravatê. Daí do Ravatê ele começou com quem me convidou hoje, na época ele tocava gaita junto. Hoje ele meio que não está mais tocando junto, mas tá aí com o pessoal. Quem era esse? Fernando. Então foi ele que me convidou. Ele, na verdade, nem me convidou. Ele falou, vai ter o Rava, a inscrição é tal dia. Ele me pegou pela mão e trouxe eu fazer a inscrição. E assim, é um irmão para mim que, sem palavras. Se não fosse ele, os outros que me convidaram eu não tinha vindo. Aquele ali me pegou pela mão e me trouxe aqui. Já tinha sido convidado para fazer o Rava Campus? Já tinha sido convidado por mais pessoas. O Rava Campus, então, é um acampamento de oração, 4 dias de oração. E aqui é importante o pessoal saber por que o Fernando consegue te trazer. Foi porque ele intimou ou tinha um diferencial no Fernando? O Fernando, na época, a gente era meio que... Nós tínhamos uma empresa junto e a gente era sócio. Sim. E ele falou, para a nossa vida, para a vida da nossa sociedade fosse boa, eu teria que fazer esse encontro. Profético. Eu teria que fazer esse encontro para poder realmente conhecer o que é caminhada. Ainda eu lembro até hoje que eu estava no corredorzinho da casa dele e falei para ele, mas eu tenho caminhado na igreja.
Só que eu nunca neguei, nunca disse para ninguém, nenhum deles eu falei que não ia fazer. Então, já tinha algo no meu coração que dizia que eu tinha que fazer. Inclusive, eu fiz o Rava 20 e o tema é Atende Meu Clamor. Atende o meu clamor. 20 Então, faz um ano e pouco. 2 anos já. 2 anos? Vai fazer em setembro agora 2 anos. 2 anos. Então, eu vinha buscar. Era o que eu muito pedia. O Senhor atende meu clamor, me atende minhas preces, me atende o que eu preciso, né? Tinha um vazio? Senti um vazio ainda. Sentiu vazio. Senti um vazio. Então, eu lembro, assim, tem bastantes histórias dentro do Rava, mas a que eu mais lembro, inclusive, é a minha serva disse, não vai esquecer de falar aquelas palavras. No primeiro dia, não na primeira noite, no primeiro dia de manhã, no café da manhã, eu olhei para ela, no olho dela, e falei, eu não gosto de carismático. E ela só olhou para mim e falou, tu não gosta de carismático, mas tu vai se apaixonar pelo carisma. E nisso aí eu fiquei naquilo, para mim foi o Rava todo aquilo. O que é esse carisma? Porque até então eu não entendi o que era o carisma. Quem que era a serva? Jade, né? A Jade. Então, quando ela falou isso para mim, fiquei aquilo lá no Rava todinho. Vivi bons momentos, teve um momento que eu não entendi, mas o que me mudou mesmo foi aquilo ali. Até então, depois daquilo ali, eu senti aquele fervor de estar aqui na comunidade, eu não consegui mais sair. Toda terça-feira nós somos fiel, né? A gente não... Para não dizer que a gente não faltou nenhuma... A gente faltou nesses 2 anos, é agora nesse momento de pandemia, e uma vez ou duas, que nós não estávamos aqui, nós estávamos viajando. Mas senão a gente sempre estamos presentes. Então, muita coisa assim vem mudando. Hoje o Fernando já não é mais meu sócio, a gente se desfez da sociedade, mas aquilo tudo que ele me trouxe, que ele me fez acontecer, eu vi a mudança. Deixa claro que não desfizeram a sociedade por briga, nada disso. Não foi? Não foi nada de briga, nada. Sadia, saudável. A gente tem amizade até hoje. Sim, não, que não bom. tem... Senão o pessoal pensa, o cara fez o Rava, acabou a sociedade, não quero esse negócio para vir. Não a foi gente, isso. na verdade, a gente viu que o caminhar meu e o dele eram em passos diferentes. Sim. Ele tinha um lado, eu tinha um outro, né? Certo. Então acabou que a gente desfez, mas não por causa de briga, de nada disso. Inclusive é uma pessoa que está no meu coração. Quando eu preciso dele, quando ele me precisa de mim, eu sempre estou ali para ajudar. Sou muito grato a ele. Então, muitas coisas foram mudando na minha vida, na caminhada. Hoje, sendo aspirante da comunidade, eu já trabalhei na igreja, depois, antes do Rava, inclusive um pouquinho antes, eu já estava dando catequese, estava caminhando dentro da igreja. Mas eu vi mesmo que faltava era a comunidade. O carisma. Era o carisma. E a Camila, ela fez o 22. 22. É 22. E o casal, hoje, 4 filhos aí. Essas crianças, elas têm uma educação já dentro... Já dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eles mesmos, em momentos que a gente está na televisão ali vendo a comunidade, eles cantam, eles dançam. A minha pequenininha hoje vai fazer 2 aninhos agora. Ela canta, ela pula, se ela vê a música que ela gosta, ela começa a cantar do jeitinho dela. Não sai as palavras, mas a gente entende que tem aquela vontade de estar ali, de estar com Deus. Tivesse uma história bonita. E primeiro, tu é face da igreja, vive toda a questão da dança, né? Enfim, não vou aqui dizer dança é pecado ou não é pecado, não vem ao caso aqui, mas tudo que afasta de Deus não é sadio. Tinhas já filhos antes do Rava? Antes do Rava já tinha 2. Quando eu fiz o Rava, coisa de 1 mês depois nasceu a caçulinha agora. Certo. Que está caçulinha agora. Então, quando tu fez o Rava já tinha 2 filhos. O mais velho tem quantos? O mais velho tem 11. 11 anos. Então, esse tempo teu da dança, né, dos bailes, tu já tinha ele? Já tinha ele. Já tinha ele. Já tinha ele, ficava
na casa da minha sogra, normalmente na casa da minha sogra. Sim, a noite toda, no outro dia só, depois de acordar. Depois de acordar, a gente ia buscar. Criança, né? Os dois, Isso. inclusive ele e a pequena. Mas Aí a outra parte, né? Agora o Paulo e a Camila na vida da igreja, né? No carisma. Ficou bonita essa frase, gostei. Você não gosta de carismático? não gosto carismático, mas me Vai apaixonei pelo Pelo carisma. carisma. Como é que é agora esse relacionamento, sabe? Claro, eu não vou dizer, qual é o relacionamento melhor, porque tu vai dizer que é esse. Mas por que seria esse momento agora? Paulo, Camila e as crianças vivendo no santo temor a Deus. Por que esse momento seria? Né? Talvez aí tenha família que está passando trabalho com seus filhos agora, porque não vive no caminho da igreja e não acredita, não tem fé que viver no temor a Deus, que viver na caminhada da igreja, que viver numa vida de oração possa ajudar. O que você diria? Como é que você diria para esse povo? Qual conselho tu dá? Né? Olha aí na TV, né? Olha para mim, fala. Eu diria que o melhor presente que Deus deu foi os filhos. O melhor presente. E se não fosse eles, talvez a gente não estaria aqui. Que daí a gente já teria se perdido para o mundo de vez. Então foi nesse pensar que a gente precisava procurar Deus, porque a gente não queria aquele caminho para eles. E sim um caminho de fé, um caminho que Deus nos guiasse para nos ensinar a ensinar nossos filhos o caminho correto. E hoje é uma palavra que veio comigo, que o Senhor ele me trouxe aqui para mostrar para outros que a família é importante. A minha família é importante. Muito bem. Você é filho dos seus pais, é claro. Quantos irmãos tens? Nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho da família. Tu és o mais velho da família? Que legal. Não estou dizendo que a tua família não tenha educado direito, mas hoje, o convívio de educação familiar que tu vives com teu filho, dentro do temor a Deus, tu acha que ele pode superar tudo aquilo que tu aprendeu já na tua família com os teus pais? Pode superar muito. Pode superar muito. Pode superar muito. Eu tenho confiança, tenho fé que o Senhor ele fez isso para mudar. Senão eu seria o pai que o meu pai foi, no caso. Não que o meu pai foi uma pessoa ruim, mas o saber abraçar, o saber dar um carinho. Sim. Que Tu abraças? Os meus filhos, bastante. Hoje a gente começou com 2 músicas que fala de abraço, viu? Vem me abraçar e a outra é um abraço importante. Né? Teus filhos são apegados a ti ou mais a mulher? Meia. Assim, a gente não diz que é pegado um ao outro, porque... Não é bom dizer, mas a gente percebe, né? Às vezes... Mas tem aquele que sempre é um pouquinho mais apegado com o pai, aquele que é um pouquinho mais com a mãe, mas a gente sempre é uma família abraçada. Amém. Louvado seja Deus. Queres fazer alguma consideração final diante de tudo isso? A consideração final é a gratidão de o Senhor ter me colocado aqui dentro, de ter me mostrado um caminho, aquele clamor que eu buscava, né? Sim. De saber realmente onde está. Tu é feliz? Hoje sou. Que bom. Muito bem, Paulo. Um beijo lá em todas as crianças, né? Na Camila, esse bebezinho novo que está chegando aí, louvado seja Deus. Obrigado, né? Obrigado mesmo pela sua, não só por essa participação. Essa participação é como a palavra que pregamos, é só como é que é? Me fugiu aqui, uma migalha. Né? A tua participação na igreja, a tua participação na comunidade, isso é sentar à mesa do Senhor. Amém? Amém. Obrigado por tudo. Voltamos em seguida com a bênção final e nossa oração final. Senhor, ajuda-me. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou.
Bendito seja Deus pela vida do Paulo, bendito seja Deus pela minha vida, pela vida da Mara, da Luana, por aqueles que estão aqui conosco nesse momento, gravando esse programa. Bendito seja Deus pela tua vida. Exaltado, exaltado sempre precisa ser o Senhor, por mim e por ti, em tudo, em todas as coisas, porque Ele parou e nos deu atenção, assim como Ele deu atenção para a cananeia, assim como Ele deu atenção para o Paulo. Deus para e te dá atenção, Jesus para e te dá atenção. Irmão, você vale a pena, você vale a pena. Abra-se para o Senhor e deixa que cada dia mais o poder dele te conquiste. Olhe, continue atrás de Jesus. Você não precisa sair por aí gritando pelas ruas, mas como é que você vai gritar? Grite indo na missa, grite indo no grupo de oração, e grite indo nos avivamentos, grite vindo na comunidade, grite participando junto conosco, se inscrevendo aí no nosso canal, divulgando, grite para que o nome de Jesus chegue cada vez mais longe. A atitude de gritar não é só ei, não, é fazer. Faça o nome de Jesus ser conhecido e ser amado, porque o benefício vai ser seu. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada uma que está conosco, que abençoe cada um de nós, que possamos ser homens e mulheres revestidos pela tua bênção, e que essa bênção encontre em nós as necessidades que temos, e se te agrada, ajuda-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Bendito seja, Senhor. Teu poder me conquistou, teu poder